aí, meu povo, beleza? Aqui é o Max e eu voltei para comentar mais um vídeo com vocês. Dessa vez comentando um pouquinho do nosso projeto clássico, esse projeto que eu venho gostando tanto de gravar para vocês. Espero que vocês estejam gostando assim como eu de produzir esses vídeos. Dessa vez nós falaremos de um compositor muito importante, que é um compositor chamado Machaut, Guilherme de Machaut, e da missa dele, uma missa que se chama Missa de Notre Dame. Ela é do ano mais ou menos aí de 1365, a composição dela. Nós não temos aí a certeza da data, por isso nós temos esse ponto de interrogação depois da data. Como vocês podem ver, essa ilustração do vídeo é a capa do CD, é o encarte, um encarte muito bonito, por sinal, com bordas douradas. E nesse vídeo então nós vamos comentar um pouquinho sobre esse álbum. Nas informações gerais, como já foi dito, nós temos o nome dessa obra, que é Missa de Notre Dame, do compositor Machaut, e nós temos a duração mais ou menos aí de 1 hora. A sua estreia é do ano de 1365, não bem ao certo, por isso nós temos esse ponto de interrogação. Estamos falando de uma obra do século XIV, então uma obra bem antiga, e os textos nós temos da nossa Igreja Católica Romana. Nos pontos importantes eu coloquei 3 pontos para a gente conversar. Como vocês podem ver aí, a imagem do lado nós temos a Catedral de Notre Dame, um zoom da catedral. E em número 1 nós temos Machaut. Estava com seus mais ou menos 65 anos. Por que, Max, é mais ou menos 65 anos? Porque algumas fontes falam que ele nasceu em 1300, outros falam em 1310, então nós não temos essa data certinha, né? E além dessa data do nascimento do compositor, nós não temos certeza também da data da obra. Então é um pouquinho difícil falar em cronologia se tratando de obras muito antigas, né? Número 2. A Missa de Notre Dame é uma das obras mestras da música medieval e de todo o repertório religioso. Sem sombra de dúvida, ela é um representante aí da música medieval e também do comecinho da polifonia. Nós temos traços muito importantes nela que nós falaremos mais adiante. Ela é de grande importância para o repertório religioso, já que nesse comecinho de composições de missa nós temos já a relação de parâmetros do que é missa fixa, do que é missa que não é fixa, do que nós temos que colocar e o texto não muda, o que o texto muda, o que é próprio da missa e o que não é. Então nós temos aí já alguns parâmetros do que é uma composição de missa, como se fazer, como colocar um coro dentro desse texto religioso e por aí adiante. Número 3. Para além disso, é a composição mais antiga do ordinário da missa, devido a um único compositor. Então, dentro de não apenas o canto-chão, mas sim mais vozes, nós temos então um único compositor, não o único compositor, né, mas um dos primeiros compositores que desenvolveram esse esquema de missa já separadinho por Kyrie, Glória, Credo, Agnus Dei e Sanctus da nossa história da música. Nas informações da produção nós temos o ano de gravação desse álbum que eu estou falando para vocês. Ele é do ano de 2008, porém a gravação dele em si é de 95. A distribuição é de 2008. O coro é o Ensemble Organum e nós temos como condutor o Marcel Pérez. Fazendo um resuminho do que é essa obra, do que ela simboliza, eu coloquei aqui um pequeno textinho para vocês. A Missa de Notre Dame é composta por 5 partes: Kyrie, Glória, Credo, Sanctus e Agnus Dei, seguidas pela peça final, It Missa Est. Há 3 vozes que eram habituais nas obras polifônicas da época. Machaut adicionou uma 4ª voz para o contratenor, então nós temos aí a divisão já do que se é fixo e do que não é fixo. Nós já temos aí anotações do próprio compositor que adicionou uma 4ª voz que seria o contratenor.
As partes do Glória e do Credo são compostas no estilo silábico, uma sílaba por cada nota, provavelmente devido ao tamanho de seus textos. Então, pra missa não ficar gigantesca, a música não ficar enorme e o padre não achar ruim, né? Nós pegamos um texto que é muito grande e colocamos cada sílaba uma nota para assim meio que deixar a música mais curta, né? Isso é um ótimo recurso. Falando um pouquinho das impressões, eu anotei aqui 4 impressões para nós conversarmos. E na nossa figura ao lado nós temos aí o nosso compositor, o Machô, escrevendo. Vocês podem ver que ele está com uma pena e escrevendo numa partitura em notas quadréticas. Nós temos em número 1 o introitos, parece aqueles coros russos onde tem um baixo profundo. Eu anotei muito isso porque se tem muito canto gregoriano nesse álbum e alguns deles vão assim numa profundeza, numa densidão muito grande que me lembra aqueles coros tradicionais russos onde tem aqueles baixos profundos assim. Número 2. As vozes não são dispostas como nós estamos acostumados a ouvir. Realmente me lembra a Idade Média. De fato, né? A gente que acostuma com 4 vozes de Bach, Handel, que seja Mozart, que é mais recente, acaba escutando um álbum desse, né? Que é do finalzinho de 1300, assusta um pouco. Porque nós temos muitas composições diferentes dentro dessa composição. Aquele fato de você ter vozes correlatas, assim, como quando uma sobe, a outra sobe, quando uma desce, a outra desce, é um pouco diferente. Dá um efeito muito, como eu posso dizer, que chama atenção. Dá até um efeito, como eu posso dizer, de eco, assim, ele dá uma reforçada muito bem na melodia, porém é completamente diferente do que nós estamos acostumados quando se fala em polifonia. Número 3. As vozes parecem vários lamentos juntos, várias pessoas infelizes, principalmente no canto gregoriano. Se você prestar atenção, assim, parece realmente que as pessoas ali cantando, os homens cantando, estão reclamando de alguma coisa, por essa questão própria da composição. E número 4 e último, me lembrou no decorrer do álbum uma coisa meio árabe, meio turca. Eu tenho a impressão de estar escutando uma coisa do Antigo Oriente. Sabe, aqueles filmes assim, tipo Em Nome da Rosa. Então, é mais ou menos essa pegada. E nós temos aí na figura mais um close da Catedral de Notre Dame. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade para comentar. Não deixem de se inscrever no canal para receber os novos vídeos. E não deixem também de avaliar esse vídeo, isso é super importante. Até o próximo vídeo e falou!